São 8h11. Muitas pessoas se formam, trabalham em algo e não conseguem sucesso financeiro e também profissional. Ficam buscando o tempo todo, né, sobre como lidar com isso, né? E tem vários caminhos que ainda não encontraram para se consolidar. Está conosco aqui o Rogério Oliveira, ele é engenheiro e mentor de negócios e vai falar sobre assuntos como alavancar a carreira profissional. Tudo bem, Rogério? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom, isso é um conflito que muita gente enfrenta, principalmente os jovens que estão tentando entrar no mercado de trabalho e, obviamente, depois de uma certa falta de sucesso, vamos colocar dessa maneira, se frustram, né? Exatamente. Acontece muito, né? Principalmente para quem é recém-formado. O mercado hoje ele está desaquecido, principalmente aí pelo baixo desenvolvimento, baixo crescimento econômico. E a maioria das vagas elas pedem experiência profissional. E esse jovem que sai da faculdade, ele ainda não tem experiência, né? Uma das coisas que ele pode fazer é o estágio. Ele já trabalhar um estágio dentro da área de atuação em que ele pretende trabalhar, né? As pesquisas dentro da faculdade também são uma opção para ele desenvolver alguma experiência. Entendi. E até mesmo algum trabalho voluntário em que, se não tiver dentro da sua profissão, ele pode ali desenvolver competências muito requisitadas pelos selecionadores, como liderança, trabalho em equipe, criatividade. Então ele tem algumas opções de demonstrar o interesse pela profissão e também alguma experiência, ainda que esteja começando no mercado de trabalho. Muito bem. De que forma os testes vocacionais podem auxiliar uma pessoa que está enfrentando esse tipo de conflito? O teste vocacional ele é muito interessante para que o profissional ele se entenda, né? Ele conheça aquelas que são as suas fortalezas e aqueles pontos em que ele precisa de desenvolvimento. Então, ele pode potencializar numa entrevista, né? Ou mesmo quando ele começar a trabalhar, ele potencializa aquilo em que ele realmente é mais forte, aquilo que é uma fortaleza para ele, e os pontos que ele identifica dentro desses testes que precisam ser desenvolvidos, ele pode procurar um melhor caminho e se desenvolver. Muito bem. Rogério, é comum as pessoas, após conclusão da graduação, enfrentarem o desemprego. Como essas pessoas devem agir? Principalmente tendo tranquilidade, procurando aquilo que realmente é do seu interesse, né? Quando a pessoa trabalha naquilo que ela gosta, ela faz aquilo que lhe dá prazer, né? Aquilo que a gente chama de dificuldade para ele se torna oportunidade, ela não se torna um obstáculo. Então é importante ele procurar aquilo que realmente vai trazer uma satisfação pessoal para ele. Entendi. Olha, tem várias práticas que podem ser encontradas para o desenvolvimento pessoal e profissional. Você poderia citar algumas delas? Olha, eu acredito que para o desenvolvimento poderíamos dividir isso em 3 passos, né? O primeiro, até eu já comentei, é encontrar aquilo que realmente lhe traga uma satisfação pessoal. Hoje em dia a gente fala muito em propósito, em missão. Então esse seria o primeiro. O segundo seria um bom planejamento. Então muitos profissionais não se planejam e acabam deixando aí que o destino, que a sorte ou que mesmo outras pessoas tomem decisões que vão influenciar na sua carreira profissional. Então é importante que a pessoa tome, né, para si essa decisão. E em terceiro ponto seriam as metas, né? Muito importante que as pessoas definam as metas de curto, de médio e de longo prazo, para que elas saibam que o que elas estão fazendo está levando para a direção do que elas desejam. Muito bem. O planejamento também pode evitar que uma pessoa desista daquilo que ela se formou e opte por outra profissão, né? Isso é considerado uma saída para quem tem tempo também, para quem é jovem, tem tempo, né? Claro, é uma opção, né? Já há bastante tempo aí que o mercado tem essa demanda de flexibilidade, né? A gente chama de flexibilidade profissional, mesmo que seja um realinhamento dentro, às vezes, da própria empresa, a pessoa acaba tendo essa oportunidade, essa necessidade de fazer uma mudança ali naquilo que ela atua ou, de repente, da função que ela exerce dentro da empresa. Então, isso é bastante comum, seja para a pessoa que está empregada, ou seja, de repente, para um empreendedor. Muitas vezes ela deve estar atenta ao que o mercado está pedindo, aquilo que é a demanda do mercado, para poder se adaptar aí com essa flexibilidade. Seria mais uma adaptação, né, para que ele continue. Estar sempre atento àquilo que o mercado está pedindo. Olha só, existe um grupo também de pessoas que já estão com uma certa idade, né?
que ficou bastante tempo numa determinada empresa e que mudanças ocorreram nessa empresa. A empresa resolveu mudar a sua estrutura, tem uma nova política na empresa e teve que desligar essa pessoa que se dedicou durante muito tempo naquela empresa. Quais digamos assim, as sugestões que tem para esse grupo se reinserir no mercado de trabalho em busca de uma colocação? É claro que ele não vai ter o mesmo salário, não vai ter. Ele vai ter que aceitar outras condições que o mercado impõe e participar de uma competitividade tremenda. Eu falei um monte de coisa ao mesmo tempo, que é para você um especialista aqui, a gente vai te perguntar tudo. Então, o que fazer nesse ponto? Existe essa possibilidade de retorno ao mercado, Sim. mas, como você comentou, pelo tempo, muitas vezes, e às vezes até pela idade, isso se torna mais difícil pela competição que o momento hoje do mercado, né, exige. Mas essa pessoa, ela provavelmente pelo tempo que você comentou, ela tem uma experiência, ela tem uma bagagem, né, dentro aí da sua profissão, tem um capital intelectual. Exato. E existem outras maneiras, né? Hoje existem muitas startups, que a gente fala, né? Muito desenvolvimento de pessoas empreendendo. Então, uma das possibilidades, não voltando para a empresa ou para se trabalhar como empregado, uma das possibilidades é realmente empreender. Isso depende muito daquilo que a pessoa conhece, dessa experiência que ela possui, para ver qual é o melhor negócio. Né? Mas essa é uma grande oportunidade, uma possibilidade, e aí ele vai utilizar não necessariamente aquela experiência prática, mas digamos que o conhecimento, as habilidades e as competências que ela desenvolveu. Então aí a gente está falando da liderança, a gente está falando da organização, a gente está falando do planejamento, que muitas vezes um outro negócio, né, talvez até uma franquia, por exemplo, essa pessoa tenha condições de desenvolver com grande sucesso. Olha só, essa sugestão é fantástica. O capital intelectual que foi adquirido pode ser usado num momento como esse, porque a pessoa perde o chão daquela zona de conforto. Está muito tempo ali, todos os dias, etc. Todos os meses está na conta, os benefícios estão ali, e de repente aquilo acaba, muda completamente a sua realidade. E esse capital intelectual vai fazer a diferença nesse recomeço, na sua opinião? Exatamente, vai fazer muita diferença. Muita diferença. Muita diferença, principalmente pela confiança que esse profissional precisa ter nesse momento. Né? É claro que isso pode demorar algum tempo. Claro. Né? Ele vai precisar, aí, de repente, de um suporte. Né? Essa é a ideia da mentoria de negócios, por exemplo. Mas também da família, ele vai precisar desse suporte, desse apoio. E muito importante que ele faça um planejamento. Então, começar se preparando, porque pode ser que isso se resolva em 2 meses, em 3 meses, pode ser que demore mais. Entendi. Então, é importante que ele entenda esse novo cenário. Entendi. E possa se planejar da melhor maneira possível. E não desistir. Claro, e não desistir. É o principal. Exatamente. A persistência é um dos caminhos para o sucesso. Anota aí, por favor, a produção. A persistência é um dos caminhos para o sucesso, não é verdade? Exatamente. Tem as intempéries, tem o temporal, tem a chuva, e falta luz, falta água, né? O carro atrasou, o Johnny está muito sério, o carro atrasou, né? E, enfim, tudo isso são intempéries do dia a dia, são as adversidades. Eu vou embarcar para onde, Rogério? O que é isso aí? Que você comentou, né, a respeito do que fazer. Então, nós teremos agora no dia 19, lá no aeroporto auditório do aeroporto Eduardo Gomes. Isso, o projeto que é o curso Plano de Voo, né, para decolar a sua carreira profissional. Rapaz, olha aí, que surpresa agradável. Então, nós trouxemos aqui 2 cartões de embarque. Sim. Para ser sorteado aqui no seu programa. Então, para essas pessoas, seja para o estudante que acabou de se formar, recém-formado, para o profissional que quer desenvolver a sua carreira, está trabalhando, mas não percebe um crescimento dentro da onde ele está trabalhando. Então, é para ele. E para essa pessoa que, de repente, está fazendo essa mudança, está fazendo agora essa migração de empregado para empreendedor, ou que realmente está faltando
passo Isso. para tomar a decisão, aquela confiança que ele bom. precisa para começar Quando o negócio. Quando Vai ser no dia 19 de outubro, Sim. lá no auditório do Aeroporto Eduardo Gomes, de 8 às 17. São vários especialistas. Cara, muito legal. A gente vai estar falando de Muito finanças, legal. vai estar falando de vendas, Planejamento. Que de bom. muita coisa boa lá. Olha, a primeira pessoa que ligar para cá, 984095372, tá bom assim? Pode ser? Um olhou para o outro e eu não entendi. É isso aí. Vamos sortear 2, que é para democratizar. Tá bom assim? 2 pessoas. 984095372, 984095372. Manda um WhatsApp. 984095372. Alô, amigos da Diário FM, quero fazer meu plano de voo, quero o cartão, primeira classe ainda aqui, o cartão. Para participar desse evento, eu estou precisando, sou empreendedor, quero umas dicas bacanas, ou então acabei de concluir a faculdade, estou aí querendo um norte para, né, para fazer o meu trabalho, atuar no mercado. Então, 2 pessoas, a primeira e a segunda, vão levar o passaporte, tá bom assim? Beleza, 984095372. Mande um zap pra gente. Rogério, mais informações adicionais sobre isso aqui, a pessoa pode encontrar em que site? Isso, ela pode encontrar no coachcintialima.com, que é o site, certo. Ou pode telefonar 981004470 e obter mais informações. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio, Rogério Oliveira, engenheiro e mentor de negócios. E uma boa... Hoje é terça? Um restante de semana para você aí. Joia, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia para você também.